Capítulo 13. Olá, Sr. Madison. Ouviu-se Sarah dizendo ao atravessar a ponte da rua principal em seu caminho para a escola. Sr. Madison levantou o olhar por cima do capô do carro sobre o qual estava inclinado. Durante muitos anos, desde que começou a trabalhar no único posto de gasolina da cidade, localizado na esquina da rua principal com a rua central, tinha visto Sarah passar por ali centenas de vezes rumo à escola. Mas era a primeira vez que a menina se dignava a dizer-lhe olá. Perplexo e sem saber como responder à saudação, o homem fez um gesto ambíguo com a mão. A verdade é que a maioria das pessoas que conheciam Sarah tinham notado algumas mudanças surpreendentes no comportamento geralmente introvertido da menina. Em vez de andar olhando para os pés ou perdida em seus pensamentos, Sarah mostrava-se estranhamente interessada no que acontecia em sua cidade, excepcionalmente observadora e surpreendentemente comunicativa. Há muitas coisas para apreciar, murmurou Sarah a si mesma. A máquina de remoção de neve limpou a maioria das ruas. Isso é muito bom. Sarah pensou. Aprecio isso também. Ela viu um caminhão de reparos estacionado em frente à loja do Sr. Bergman, com a escada extensiva completamente estirada. Havia um trabalhador no topo dessa escada manipulando um poste, enquanto seu companheiro o observava cuidadosamente do chão. Sarah imaginou o que eles estariam fazendo e chegou à conclusão de que provavelmente foram reparar uns cabos de energia que havia ficado coberto de gelo. Ah, isso é bom. É ótimo ver esses homens trabalharem para manter a eletricidade funcionando por aqui. Aprecio isso de verdade. Enquanto Sarah entrava no pátio da escola, um ônibus escolar cheio de crianças virou a esquina. Sarah não conseguia ver os rostos lá dentro porque todas as janelas estavam embaçadas, mas ela conhecia a rotina do ônibus. O motorista, que tinha rodado desde antes do amanhecer por todo o condado para pegar seus passageiros indisciplinados, ajudava agora metade deles a desembarcar na frente da escola de Sarah. A outra metade desembarcaria na escola antiga, localizada na rua de cima. É fantástico o que esse motorista de ônibus faz. Aprecio isso. Quando Sarah entrou no prédio, retirou o seu pesado casaco, sentindo o calor agradável que prevalecia no interior. Aprecio esse edifício e a caldeira que o mantém aquecido, e também o funcionário responsável por ligá-la. Ela se lembrou de vê-lo jogar uma pá de carvão na caldeira para alimentar o fogo durante várias horas e de tê-lo visto remover as grandes brasas incandescentes. Aprecio este funcionário que não nos deixa passar frio. Sarah se sentia muito bem. Estou começando a pegar o jeito, a importância de apreciar as coisas, disse em pensamento. Por que não comecei isso antes? Apreciar é ótimo. Olá, carinha de bebê! Sarah ouviu uma falsa voz nasal achincalhando alguém. Era uma fala tão antipática que, ao ouvi-la, Sarah fez uma careta de desgosto. A disparidade entre o sentimento maravilhoso dentro de si e o som desagradável dessas palavras a chocou. Já estão se metendo novamente com o pobre Donald, pensou. De fato, os dois brigões estavam novamente em cima dele. Donald tinha sido encurralado no corredor e seu corpo estava sendo prensado contra o armário. Sarah viu os rostos de Lynn e Tommy sorrindo desdenhosamente a poucos centímetros do rosto de Donald. De repente, Sarah perdeu a timidez. Vocês são uns brutamontes. Por que não se metem com alguém do seu tamanho? Isso não era exatamente o que a menina pretendia dizer, pois Donald era um pouco maior que os outros dois. Mas confiança que ganhavam por andarem em bandos deixava Donald, ou quem quer que fosse a vítima do dia, em situação de desvantagem. Donald tem uma namorada! Donald tem uma namorada! Cantarolavam em uníssono os dois brigões. Sarah corou de vergonha e logo corou ainda mais de raiva. Os dois meninos começaram a rir e voltaram a andar pelo corredor, deixando Sarah ali plantada, ofegante, constrangida e desconfortável.
Não precisa me defender! Gritou Donald, descarregando novamente sua ira sobre Sarah, para esconder suas próprias lágrimas de vergonha. Ai, meu Deus do céu. Pensou Sarah. Voltei a me meter em confusão. Por que eu não aprendo? Também te aprecio, Donald. Pensou Sarah. Graças a você, percebi que sou uma idiota. Uma idiota que não aprende nunca. Capítulo 14. Oi, Salomão. Cumprimentou Sarah com voz inexpressiva, pendurando a mochila no tronco ao lado da coruja. Bom dia, Sarah. Que dia esplêndido, não? Acho que sim. Respondeu Sarah esmorecidamente, sem notar ou se importar com o fato de o sol estar brilhando novamente. Soltou o cachecol do pescoço, retirou e colocou no bolso. Salomão esperou em silêncio que Sarah organizasse seus pensamentos e começasse sua costumeira avalanche de perguntas, mas naquele dia ela se mostrou estranhamente silenciosa. Não entendo, Salomão. Disse finalmente. O que você não entende, Sarah? Não entendo para que apreciar as coisas. Não vejo nenhum benefício. Nem para mim, nem para ninguém. O que quer dizer? Quero dizer que tinha começado a ficar boa nisso. Pratiquei durante toda a semana. No começo, me custou bastante, mas depois foi ficando fácil. Hoje estava apreciando tudo, até chegar à escola e ver o Lynn e o Tommy se metendo com o pobre Donald de novo. Daí, o que aconteceu? Fiquei com raiva. Estava com tanta raiva que gritei com os dois. Só queria que deixassem o Donald em paz, para que ele pudesse ficar bem. Mas meti os pés pelas mãos de novo, Salomão. Juntei minha corrente de dor. Não aprendi a lição. Odeio esses garotos, Salomão. Eles são horríveis. Por que você os odeia, Sarah? Porque eles estragam meu dia perfeito. Tinha a intenção de apreciar tudo que visse hoje. Quando acordei, apreciei minha cama, meu café da manhã, meus pais e até o Jason. No caminho para a escola, deparei-me com muitas coisas para apreciar. Só que esses meninos estragaram tudo, Salomão. Fizeram com que eu me sentisse horrível de novo, igual antes, quando eu não sabia apreciar as coisas. Não me admira que você esteja zangada com eles, Sarah, pois você caiu numa armadilha terrível. A pior armadilha do mundo. Sarah não gostou muito de ouvir aquelas palavras. Ela conhecia muito bem as armadilhas caseiras preparadas por Jason e Billy. Já tinha libertado muitos ratos, esquilos e pássaros que eles maldosamente capturavam. A ideia de alguém lhe preparar uma armadilha a apavorava. Uma armadilha? Como assim, Salomão? Preste atenção, Sarah. Quando a sua felicidade depende do que os outros fazem ou deixam de fazer, você está aprisionada, pois não há como controlar o que os outros pensam ou fazem. Você descobrirá a verdadeira liberdade, uma liberdade sem igual, quando compreender que a sua felicidade não depende dos outros. Depende somente daquilo que você escolher prestar atenção. Sarah ouviu tudo em profundo silêncio enquanto algumas lágrimas molhavam seu rostinho rosado. Você se sente aprisionada neste momento porque você acha que não poderia ter reagido de outra maneira. Quando você vê algo que te incomoda, você reage. Acha que só pode se sentir melhor se as circunstâncias forem melhores. E como você não pode controlar as circunstâncias, acaba se aprisionando. Sarah enxugou o rosto com a manga. Estava profundamente perturbada. Salomão estava certo. Ela se sentia presa e desejava se livrar dessa armadilha. Continue praticando o sentimento de apreço, Sarah, e em breve se sentirá melhor. Vamos resolver a questão aos poucos. Você vai ver, não será difícil assimilar tudo isso.
Continue divertindo-se e conversamos mais amanhã. Durma bem, Sara. Capítulo 15. Salomão estava certo. As coisas começaram a melhorar. Na verdade, as semanas seguintes foram as melhores para Sara. Tudo corria bem. Os dias na escola pareciam cada vez mais curtos e, para seu espanto, ela começava a gostar da escola. Mas Salomão continuava sendo a melhor parte do dia para ela. Estou feliz por ter te encontrado neste bosque, Salomão. Você é meu melhor amigo. Também fico feliz, Sara. Somos aves da mesma plumagem, sabia? Você tem meia razão. Contestou Sara sorrindo, olhando para a bela plumagem de Salomão, sentindo um enorme apreço por ele. Mas o que significa essa expressão, Salomão? As pessoas usam essa expressão para indicar que as semelhanças se atraem mutuamente. Por isso que os pássaros, os corvos e os esquilos ficam em bandos? Perguntou Sara. Mais ou menos. Isso acontece com todas as coisas que se assemelham, Sara. Porém, a semelhança nem sempre está evidente. Geralmente, não é algo óbvio e percebido com os olhos. Não entendi, Salomão. Se não a vemos, como dá para saber se são semelhantes ou diferentes? Sentindo, Sara. Porém, requer prática. E antes de praticar, você precisa saber o que deseja. Como a maioria das pessoas que desconhecem as regras elementares, não sabem o que buscam. Regras? Como as regras de um jogo? Mais ou menos de novo. Na verdade, seria mais correto chamá-las lei da atração, e que corpos semelhantes se atraem mutuamente. Sei. Pássaros de mesma plumagem. Deus os cria e eles se juntam. Isso mesmo, Sara. A lei da atração se aplica a todas as pessoas e a todos os objetos no universo. Ainda não compreendi totalmente, Salomão. Explique-me, por favor. Bem, amanhã, no decorrer do dia, tente encontrar comprovação dessa lei. Mantenha os olhos e ouvidos abertos e, acima de tudo, preste atenção em como você se sente ao observar objetos, pessoas, animais e situações à sua volta. Divirta-se com isso, Sara. Amanhã continuaremos conversando a respeito. Pássaros de mesma plumagem. Deus os cria e eles se juntam. Ponderou Sara. Conforme essas palavras giravam em sua mente, um grande bando de gansos que estava no prado bateu asas e sobrevoou sua cabeça. Sara sempre gostou de ver esses gansos de inverno que, ao voar, traçam os desenhos mais incríveis no céu. Sara sorriu diante da aparente casualidade de ter conversado sobre pássaros de mesma plumagem com Salomão e imediatamente o céu fica coberto de espécies semelhantes. A lei da atração. Capítulo 16. O velho e brilhante buíque negro do Sr. Peck diminuiu a marcha quando passou junto a Sara. Ela acenou para os Peck e eles acenaram de volta. Sara lembrou os comentários do pai sobre seus vizinhos idosos. Esses idosos são todos idênticos. Até se parecem fisicamente. Acrescentou a mãe. É verdade. Eles são muito parecidos. E recordou o dia em que conheceu os vizinhos. Eles são sempre tão limpos e organizados. Tinha ouvido sua mãe desde o início falar. O carro do Sr. Peck foi sempre o mais brilhante da cidade. Eles devem lavá-lo todos os dias. Disse seu pai duramente, pois não apreciava o contraste entre o carro do Sr. Peck, que estava sempre limpo, e o seu geralmente sujo. O gramado e o jardim do Sr. Peck eram sempre bem mantidos, e as plantas exibiam uma aparência impecável. A Sra. Peck era tão ordeira como seu marido. Sara não tinha tido muitas oportunidades de entrar na casa dos Peck.
Mas as poucas vezes em que colocou os pés lá, a pedido de sua mãe, ficou impressionada pela forma como estava ordenada e limpa, sem um detalhe fora do lugar. A lei universal da atração, pensava Sarah. O irmão de Sarah, Jason, e seu travesso amigo Billy passaram a toda velocidade ao lado de Sarah montados em suas bicicletas, quase batendo nela. Ei, Sarah, olhe pra onde vai! Sarah os ouviu rindo alto enquanto ia pela rua. Moleques, Pensou ela, retomando o seu lugar na estrada, irritada por se afastar para deixá-los passar. são feitos um para o outro, sempre querendo irritar. De repente ela parou, Aves da mesma plumagem. disse ela sorrindo. Deus os cria e eles se juntam. Essa é a lei universal de atração. E isso afeta todas as pessoas e objetos no universo. Sarah lembrou as palavras de Salomão. No dia seguinte, Sarah passou um tempo procurando evidências da lei universal da atração. Elas estão por toda parte. Pensou enquanto observava os adultos, crianças e adolescentes lidando com suas tarefas na cidade. Parou na loja Oit, um mercado que também vendia outros itens e que ficava no centro da cidade, não muito longe do caminho para a escola. Comprou uma borracha, pois um colega tinha pedido emprestado no dia anterior e não havia devolvido, e uma barra de chocolate para depois do almoço. Sarah gostava de entrar nessa loja que sempre produzia uma sensação agradável. Os proprietários da loja eram 3 homens alegres, sorridentes, que estavam sempre dispostos a brincar com as pessoas que lá entravam. Como era o único supermercado da cidade, estava sempre lotado. Mas mesmo quando havia longas filas, os proprietários não paravam de sorrir e brincar, e com quem quisesse entrar no jogo. Como vai, pequena? Perguntou sorrindo o mais alto dos 3 homens. Seu entusiasmo surpreendeu Sarah. Os donos da loja não costumavam brincar com ela. Não que Sarah se importasse, mas hoje eles pareciam mais dispostos. Tudo ótimo. Respondeu Sarah resolutamente. Assim é que se fala. O que você vai comer primeiro, o chocolate ou a borracha? Acho que vou comer o chocolate primeiro. E vou reservar a borracha para a sobremesa. Sarah respondeu sorrindo. O Sr. Oit soltou uma gargalhada, surpreso com o bom humor da Sarah. Sua resposta engenhosa a surpreendeu também. Tenha um bom dia, querida. Divirta-se. Sarah sentia-se muito bem enquanto saía da loja e dirigia-se à rua principal. Aves de mesma plumagem. A lei universal de atração está por toda parte. Ai, que dia lindo! Curtindo o dia de inverno quente e gostoso, Sarah olhou para cima e viu o céu claro e azul. Jason e Billy gritaram em uníssono perto de Sarah, montados em suas bicicletas e pedalando a toda velocidade, quase a tocando, contudo sem lhe atingir, mas salpicando as pernas da menina de barro. Monstros! Sarah gritou furiosa. Isso não faz sentido. Tenho que contar isso para o Salomão. Quando sua roupa encharcada secou, Sarah conseguiu eliminar a maioria das manchas de lama, porém no final do dia ainda se sentia confusa e irritada. Estava zangada, mas isso não era novidade. Ela também estava irritada com Salomão, com a lei universal da atração, com os pássaros da mesma plumagem e com as pessoas más. Na verdade, estava irritada com quase tudo. Salomão, como de costume, estava sentado em cima do muro, esperando pacientemente por uma visita de Sarah. Você parece muito agitada hoje, Sarah. Sobre o que quer falar? Alguma coisa não se encaixa nessa lei universal de atração. Sarah fez uma pausa esperando que Salomão a corrigisse. Continue, Sarah. Você disse que, segundo a lei de atração, todos os corpos semelhantes se atraem mutuamente, não é isso? Jason e Billy são malvados. Eles passam o dia inteiro procurando maneiras de irritar as pessoas. Sarah parou por um instante, supondo que Salomão a tinha interrompido. Ok, continue. Mas eu não sou má, Salomão. Quero dizer,
Não salpico pessoas com lama ou as atropelo com a minha bicicleta. Não capturo animais ou os mato, ou esvazio os pneus dos outros. Por isso não entendo por que o Jason e o Billy sempre vêm atrás de mim. Não somos pássaros de mesma plumagem, somos bem diferentes. Você realmente acha que Jason e Billy são maus, Sarah? Claro que sim. Eles são bem bagunceiros, nisso eu concordo com você, Sarah. Mas eles são como todas as pessoas e seres no universo. Eles são uma mistura de desejáveis e indesejáveis. Você alguma vez já viu seu irmão fazer algo bom? Algumas, mas muito poucas. Eu teria que pensar nisso. Ah, mas ainda não entendo, Salomão. Por que não me deixam em paz? Eu não me meto com eles. Bem, ouça, Sarah. Sempre existe a opção de ver algo que você quer ou algo que você não quer. Quando você olha para alguma coisa, simplesmente pelo fato de te ficar olhando, começa a vibrar em sintonia com essa coisa, ou esse alguém. Assemelha-te a essa pessoa ou coisa. Dá para entender? Você quer dizer que o simples ato de observar uma pessoa ruim também pode me tornar ruim? Não exatamente. Mas vejo que você começa a entender. Imagine um tabuleiro com luzes, aproximadamente do tamanho de sua cama. Um tabuleiro com luzinhas? Sim, uma placa com milhares de luzes, como as luzes de uma árvore de Natal, que se projetam do tabuleiro. Um mar de luzes, são milhares de luzes e você é uma delas. Quando você presta atenção a alguma coisa, o simples fato de prestar atenção faz com que todas as luzes do painel se acendam e, em seguida, todas as outras luzes na mesma placa, isto é, uma harmonia vibracional com a sua luz, se acendam. Essas luzes representam o seu mundo. São as pessoas e experiências que você vivencia e a vibração que tem acesso. Pense nisso, Sarah. De todas as pessoas que você conhece, qual delas seu irmão Jason mais implica e irrita? Eu mesma, Salomão. Sarah respondeu sem nenhuma hesitação. Ele não para de me perturbar. E de todas as pessoas que você conhece, qual delas você acha que se sente mais irritada pelas travessuras de Jason? Quem acende todas as luzes do painel de luzinhas em harmonia vibracional com esses travessos? Sarah sorriu, começando a entender a questão. Sou eu, Salomão. Eu sou aquela que se sente mais incomodada com as suas brincadeiras. Minha pequena luz no painel se acende constantemente quando eu olho para o Jason e acabo ficando muito brava com ele. Então, Sarah, sempre que você vê algo que não gosta, mas lhe dá atenção e fica pensando nisso, você acende as luzes do painel e não consegue se livrar da sensação de desconforto. Muitas vezes você entra nessa vibração indesejada mesmo quando Jason não está por perto. Isso porque você associa e se lembra do que aconteceu na última vez que seu irmão esteve por perto. Porém, o melhor é que sempre é possível saber, pela maneira como se sente, qual estado vibracional que você entrou em contato. O que você quer dizer? Sempre que se sentir feliz, sempre que sentir apreço por algo ou por alguém, sempre que observar os aspectos positivos de algo ou de alguém, você vibrará em sintonia com o que deseja. No entanto, toda vez que sentir raiva, medo, toda vez que você se sentir culpada ou decepcionada, nesses momentos entrará em sintonia com o que não deseja. Sempre, Salomão? Sim, todas as vezes. Confie sempre nos seus sentimentos. Eles são o seu sistema de orientação. Reflita sobre isso, Sarah. No decorrer dos próximos dias, ao observar as pessoas, preste atenção em como você se sente. Observe com o que você está entrando em sintonia vibracional. Muito bem, vou tentar, Salomão, mas é muito difícil. Vou ter que praticar muitas vezes.
Claro! E é bom ter muitas pessoas ao seu redor com as quais possa praticar. Divirta-se com isso. E com estas palavras, Salomão levantou o voo e desapareceu. Fácil para você dizer isso, Salomão. Você pode escolher quem ter por perto. Não vai à escola, não tem que suportar o Lin e o Tommy, e nem tem que conviver com Jason. De repente, tão claramente como se Salomão estivesse sentado lá, falando diretamente com ela, Sara ouviu dizer: Se sua felicidade depende do que os outros fazem ou deixam de fazer, você está aprisionada, porque não há como controlar o que os outros pensam ou fazem. Descobrirá a verdadeira libertação, uma liberdade inimaginável, quando compreender que sua felicidade não depende dos outros. Sua felicidade depende de onde você decide colocar sua atenção.